Uma coisa que você pode fazer para trazer um pouco de sanidade a esse mundo, talvez dizendo algo, falando ou apontando algo. Não, claro que não criando inimigos. Se você vir pessoas que estão iludidas com o que dizem ou fazem, não os transforme em inimigos. E talvez para atacá-los você acabe dizendo: "Você é totalmente louco!" Não! Pode ser que o que eles fazem, talvez e provavelmente seja disfuncional e estúpido. Ou as opiniões que eles têm podem ser extremamente equivocadas e irracionais. Você pode abordar as opiniões que eles têm mentalmente e apontar sua racionalidade e assim por diante, sem tornar as pessoas que têm sua opinião diferente em seus inimigos. Então, não compare as posições mentais que as pessoas têm com quem elas são essencialmente. Você pode falar, talvez você possa postar algo em uma das muitas plataformas que estão disponíveis. Talvez você possa postar algo que aponte a insanidade de tudo isso e talvez tocar a algumas pessoas. Por favor, faça isso. Isso é uma coisa boa. Porque algumas pessoas podem dizer de repente: "Ah, sim, isso é verdade. Tem uma inteligência superior que entra e pode então lidar com as situações, e isso é o fim do karma, o fim da inconsciência." E como mencionamos ontem, com referência a indivíduos, você se lembra de termos falado sobre responsabilidade? Você pode responsabilizar uma pessoa pelo que ela faz, se ela estiver inconsciente? Falamos sobre isso ontem. Se ela estiver sob o controle de sua mente, sobre o seu condicionamento emocional, que faz parte disso um karma, você pode responsabilizar uma pessoa de formação kármica. Você pode responsabilizar uma formação kármica pelo que ela realmente não faz. Então há uma profunda sabedoria no que Jesus disse: perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Perdão significa a percepção de que eles não são responsáveis. Eles podem e não conseguem fazer de outra forma. E isso também se aplica ao coletivo. O que todos os políticos estão fazendo e assim por diante, eles não sabem. Eles não sabem nada melhor. Eles estão nas garras da reatividade egóica e miopia que vem com isso. E assim por diante, como é o caso com os indivíduos. Embora eles possam não ser e não podem ser responsabilizados, e ainda assim eles têm que sofrer, porque as consequências de seu inconsciente, é assim que os humanos finalmente despertam. Eles não são responsáveis. Eles ainda têm que aprender e eles criam sofrimento para si mesmos e para os outros. E através do sofrimento que foi criado, através da decisão pela inconsciência, um despertar acontece. Então, em outras palavras, o ego é necessário para que o despertar aconteça. O ego, em última análise, se autodestrua. Ele incorporou uma função de autodestruição, e isso é a sabedoria suprema. Isso também é e já se aplica ao coletivo. Se você olhar para o século XX, as guerras que aconteceram e os conflitos internos nos países, isso acontece aos montes. Incontáveis milhões e milhões de mortos por outros humanos. Eles fizeram um sofrimento terrível. Isso é todo o movimento da inconsciência.
Nessas condições, eles não podem. Eles não sabem o que fazem, então servem à humanidade. E a humanidade sofre, e sofre, e sofre. E através do sofrimento, gradualmente, um despertar acontece. Então a disfunção do ego cria sofrimento, e finalmente o sofrimento age como um despertador. É apenas uma questão de quanto tempo o sofrimento vai durar e qual o próximo estágio. Você pode perguntar qual a escala de sofrimento coletivo. Eu não sei, mas no momento não parece muito bom. Mas você está aqui para representar, para incorporar a inteligência superior. Espero que você não transforme isso em um conceito mental. Eu incorporo a inteligência superior, é verdade, mas não deve se tornar um conceito mental com o qual você se identifica. Portanto, a sanidade que você incorpora, a sanidade em um mundo que é predominantemente, é preciso dizer, insano de várias maneiras. Nem tudo é insano, mas muito disso, algumas partes importantes, são insanas. Então vamos enviar para ver o que quer que seja. Pode ser visto de uma perspectiva inferior e não parece bom. Mas no final das contas, tudo o que acontece a serviço da evolução da consciência, mesmo em sua própria vida, e se isso se aplica à sua própria vida, também se aplica ao coletivo da humanidade, que é você. Podemos usar duas palavras, reagir e resposta. Do jeito que eu as uso, reagir significa que é uma reação karmicamente determinada. Resposta, você reage fora do condicionamento de seu campo emocional e mental. A resposta implica que você está presente e sua ação não é mais determinada pelo emocional, mental, o condicionamento da pessoa. Existe uma inteligência superior, pode-se dizer. Bem, eu chamo de sabedoria, mas, em outras palavras, existe uma inteligência superior que você pode, então, operar em sua vida diária. Uma inteligência superior que poderíamos chamar de sabedoria. Então, não é a inteligência convencional que você pode medir em testes de QI. Essa é uma versão muito limitada de inteligência. Há uma inteligência superior que entra através da presença, que lida de forma mais inteligente com qualquer situação na sua vida. Essa é a única forma possível de lidar com inteligência. É lidando com a situação através da presença, especialmente importante, claro, nas relações humanas, porque tanta inconsciência que acontece na interação entre seres humanos, entre dois seres humanos e um número maior de seres humanos, e então grupos coletivos de seus milhões de seres humanos, aqui, outro milhão ali. Ou você pode ver quando olha para a política e assuntos, e então o que está acontecendo no mundo. Há muito pouca inteligência na maneira como eles lidam com as coisas. E você ficaria surpreso como eles podem ser tão míopes. E finalmente, para usar uma palavra simples, estúpidos. Mas essas pessoas têm diplomas, eles têm diplomas universitários. Como eles podem ser tão estúpidos?
Bem, eles só ativaram uma versão muito limitada da inteligência. Uma inteligência que você pode medir em testes de QI, e isso não é suficiente. Você me desculpe, eu não quero ofender ninguém que tenha um QI muito alto, ou seja membro disso ou daquilo. Há uma organização chamada Mensa. Acredito que sim. Se você tem um QI muito alto, você pode ser um membro disso. Isso é bom para a sua identidade, é claro. Então, eu não quero tirar nada de você. Mas isso não é a inteligência real. É meio que sim, é uma forma de inteligência, mas é uma forma relativamente baixa de inteligência. Uma inteligência muito mais alta vem através da presença. E isso está faltando no mundo. Ocasionalmente você vê, muito raramente você vê um político, na verdade. Você pode ver essa pessoa tem alguma inteligência e percepções reais. E geralmente não são as pessoas que estão comandando as coisas. E se for um político, geralmente é alguém que foi empurrado para a periferia da política e de lá ele usa ela, comenta sobre a estupidez do que está acontecendo no mundo. Eu observei isso e está em diferentes países. Há fenômenos semelhantes. Algumas pessoas aqui e ali podem ver claramente para onde estamos indo e que o que estamos fazendo é uma loucura, porque há uma falta da verdadeira inteligência superior que está além da mente egóica. E bem, no momento, não parece bom quando você olha para o estado do mundo. É importante que você não entre em um modo reativo, porque isso o levará à inconsciência. Se você também assistir muita televisão ou assuntos atuais, você provavelmente será levado à inconsciência. A menos que você assista como um estudo antropológico de como a humanidade pode ser equivocada. Então você precisa ficar presente enquanto olha para tudo isso e vê o que está acontecendo. Tornando-se consciente de sua própria presença, tornando-se consciente de si mesmo como presença, ao invés de estar consciente de si mesmo como uma pessoa, com uma história, quando você sente sua própria presença, que é a presença de si mesmo como consciência, você não tem uma história. Não há história na presença. E o que é a história além do pensamento pensando? Então, meditação é a mudança. Para passar por essa mudança do pensamento para a presença, o estado humano usual é a identificação com o pensamento. E você só conhece a si mesmo como uma entidade baseada no pensamento, ou sendo, em outras palavras, você está sempre ciente de si mesmo como algo ou alguém. E está ciente de outras coisas que surgem em sua consciência. Mas você nunca está ciente da própria consciência no estado normal. Você nunca está ciente de si mesmo como a consciência. Nunca é talvez um pouco exagerado. Pode haver momentos em que você está consciente de si mesmo como presença. Mas na maioria dos casos, as pessoas não sabem o que
é mal interpretado e é confundido com outra coisa. Você poderia estar escalando uma montanha e você está no topo de uma montanha, mas o sol está se pondo e o esforço de escalar e esse momento de incrível beleza para sua mente, então você fica maravilhado. Uau! Acho que é causado pela beleza, mas pela alegria e pela vivacidade intensa e pela paz. A paz viva que você sente não é realmente causada pelo pôr do sol ou pelo ambiente, ou mesmo pela atividade de escalar. Mas aquilo que obscureceu essa consciência, de repente removeu o fluxo contínuo de pensamento. E em seguida, o que estava por baixo, que é a vastidão da consciência sem forma, de repente está lá. E que lhe dá aquela sensação de vivacidade intensa. Presença viva, pacífica. O que significa ser consciência e bem-aventurança? Outra palavra para bem-aventurança seria alegria intensa ou vivacidade. Porque é uma única coisa ou nenhuma coisa que você está ciente de ser. Você está ciente da consciência, mas não em uma dualidade. Você sabe, quando eu falo sobre isso, acaba se tornando uma dualidade. Dizendo que eu estou ciente da consciência. Mas não é assim que a linguagem funciona dentro do reino da dualidade. Mas isso não é a realização da não dualidade. É só quando você fala sobre isso que ela se torna dualidade novamente. Como se você estivesse ciente de algo. Você está ciente da consciência. A consciência se torna autoconsciente. Quando a consciência se torna autoconsciente, não há objeto, há apenas sujeito, você. Basicamente, para as coisas realmente importantes, é preferível estar no estado de não saber, que é uma consciência não conceitual. Às vezes a presença é comparada ao ouvir, e esta é uma analogia que se pode usar. Jesus usou para descrevê-la para as pessoas quando elas possam experimentar, não ter ideia do que você está falando. Quando você está tentando ensinar para sua mãe ou seus filhos, ou seu pai ou seus avós, ou o que quer que seja, ou seu tio ou sua tia, para dizer o que é todo esse absurdo, quando você se está ouvindo, tentando captar um ruído muito leve, em que estágio você estaria se estivesse ouvindo atentamente, tentando captar o menor ruído que está surgindo? Em que estado interior você estaria? Então, vamos tentar. Você pode praticar com seus filhos. É um jogo maravilhoso, o jogo de ouvir o mínimo de ruídos. Digamos que você está na natureza e há ruídos muito sutis. Que ruídos você pode ouvir? Você ouve e então eles ficam bem bom, mas você tem que ficar quieto. Caso contrário, você não vai saber identificar. Então você fica quieto e você fica bem. Então ouça com muito cuidado. Então eles vão, é claro que eles não estão pensando
você não pode pensar. Escute com muito cuidado. Então eles podem ouvir algum barulho. Eu posso ouvir isso e tal coisa. Tudo bem. Qualquer outra coisa que eles podem ouvir. Então eles podem ouvir outro tipo de som. Agora eu posso ouvir isso. Tudo bem, não tem problema. Então você está colocando essa pessoa, se é uma criança, com quem você está fazendo isso, sem que eles estejam sabendo disso. Você está realmente os colocando em um estado diferente de consciência. Simplesmente pedindo para eles ouvir com muito cuidado. Porque você não pode ouvir com atenção e pensar ao mesmo tempo. A presença precisa ser tomada. A consciência precisa ser recuperada da função de pensamento. E você é tudo. Porque toda essa consciência é necessária para entrar na percepção auditiva. Então a consciência é recuperada do pensamento. Então flui para a percepção auditiva e então você experimenta. Você experimenta que você é um. Se você pode escolher onde deseja que sua atenção esteja, então não precisa sempre ter sua atenção absorvida continuamente pelo fluxo de pensamento. O que a maioria das pessoas não sabe, que é que está identificada com um fluxo de pensamento, que não conhecem e não percebem que eles podem recuperar sua consciência de onde ela geralmente está alojada no pensamento. Então isso é uma liberdade maravilhosa, mas esse é o começo. E para mostrar a alguém que... Ouça como eu mencionei outro dia. Jesus usou o exemplo do mestre que está voltando para casa à noite e você tem que estar acordado para saber quando ele vem, porque ele pode estar muito quieto. Isso é inigualável e foi usado por Jesus, porque ele diz que algumas pessoas interpretam mal. Você acha que ele está falando sobre o fim do mundo. Mas por que ele falaria sobre por que você tem que ficar quieto? Quando o fim do mundo chegar, esteja você quieto ou não, nada vai mudar. Então, se você está ouvindo, é um estado diferente de consciência. Você poderia fazer o mesmo com uma percepção visual, olhar muito claramente o que você pode ver. Digamos então que você está na natureza. O que é que você pode ver ali? O que está à distância? Qualquer coisa que possa ser. E então você está pedindo a essa pessoa para entrar em um estado diferente de consciência. Parar de pensar e colocar toda a atenção na percepção visual. E eles iriam até encontrarem uma interpretação e saberem o que estão olhando. Nesse momento, eles não estariam pensando. Então, olhar para algo incomum é muito útil, porque quando você não pode interpretar, ainda não há pensamento. Então, se você viu um OVNI, então, por um bom tempo, você iria ficar sem saber o que é. Ele poderia parar sua mente por um tempo até você dizer: agora eu sei o que é um OVNI. O que é, claro, uma contradição em termos, né? Porque um OVNI significa que é um objeto voador não identificado. Então você não sabe o que é. Mas muitas vezes a mente, ao encontrar uma palavra para algo, parece que agora você sabe o que é. Assim que um monte de conhecimento mental opera, você encontra uma palavra para isso e... ok, é isso. A criança pergunta aos pais
Como os pássaros encontram o seu caminho quando viajam milhares de quilômetros do hemisfério norte para o hemisfério sul, e em seguida encontram o caminho de volta no ano seguinte para os mesmos locais, a milhares de quilômetros de distância. Como eles fazem isso? Pai, você pode me dizer como isso acontece? Diz a criança, e o pai diz, sim, é o instinto. Ok. Agora eu sei o que é. Então, muito do nosso conhecimento é apenas encobrir com nossa ignorância, com palavras. PhDs inteiros são assim. E há uma recusa em reconhecer que no coração da vida, do universo, existe o profundo mistério que não podemos entender conceitualmente. Mas porque as pessoas têm esses egos enormes que não podem admitir, especialmente se você é um cientista, você não pode admitir para si mesmo que existe um mistério profundo e que há uma quantidade enorme de coisas que você não entende. Eles não conseguem dizer isso. Então eles fingem que sabem, o que são apenas palavras ou pequenos rabiscos em um pedaço de papel. Para continuar aberto ao mistério da vida, é vital que você fique conectado ao mistério. Se fingir que sabe, você se desliga do mistério, porque o mistério também é a fonte de toda a vida. Então, negar os mistérios, o que faz é uma coisa terrível de fazer a si mesmo. Mas permanecer aberto ao mistério e permanecer confortável em não saber a maioria das coisas, que você apenas sabe, é claro, coisas que você precisa operar em sua vida diária, tudo bem, sem problemas. Você disca um número de telefone e você sabe que funciona. Você sabe como usar o seu iPhone ou o seu BlackBerry e todos os outros dispositivos e muitas outras coisas que você pode fazer. Mas, basicamente, para as coisas realmente importantes, é preferível estar no estado de não saber, o que é uma consciência não conceitual, principalmente em relação a outros seres humanos. Nem quero te entender, eu permito que você seja quem você é e eu sei disso em sua essência. Você é um com a minha essência e estamos mais do que conectados. E isso é o suficiente para mim. Quando eu conheço alguém, isso é o suficiente. Eu não preciso saber sua história para te conhecer. Há dois tipos de conhecer. Aquele com o qual a maioria das pessoas está familiarizada, que é o conhecimento conceitual. Você conhece através de conceitos mentais, o que muitas pessoas não estão familiarizados, é o conhecimento direto, que opera sem nenhum conceito. Então, quando eu ando na floresta, o que eu adoro fazer, posso aplicar o conhecimento conceitual para o que eu vejo, interpretando as árvores como elas são chamadas. Olhando para vários fenômenos na floresta, por exemplo, no noroeste do Pacífico, você tem coisas como troncos, algo como velhas árvores que caíram e estão começando a apodrecer. E fora do tronco da velha árvore, uma nova árvore, a semente de uma nova árvore, começa a nascer daquele tronco decadente. E esse tronco decadente é chamado de tronco de enfermeira. Então você tem um tronco enorme e dessa rachadura brota uma nova árvore. Uma árvore totalmente nova cresce do velho tronco. Um tronco cuidando da nova árvore. Então eles chamam de tronco de enfermeira. Eu não vi essas coisas na Europa.
Eu não sei se eles existem, mas então eu posso olhar para isso e dizer: ah, esse é um tronco de enfermeira. E eu posso olhar para outras coisas, e os pássaros e assim por diante, e também posso classificá-los. É um nível de conhecimento da floresta, mas não é muito profundo, é conceitual. E há outra forma quando não interpreto nada do que vejo e simplesmente contemplo as árvores, tudo, sem nomear mentalmente, desde o ponto de visão do conhecimento conceitual, que agora parece que eu abandonei todo o conhecimento, porque se eu não tiver nenhum, se eu não nomear em minha mente, que eu não sei nada do ponto de vista conceitual, e ainda assim estou me relacionando com a vivacidade da floresta e de cada ser nela, muito mais profundamente do que poderia, através do nível conceitual de conhecimento. E se estou confinado quando vou passear na floresta, se estou confinado apenas ao conhecimento conceitual, ou se estou totalmente em outro lugar, pensando em algo totalmente diferente do que vai acontecer na próxima semana ou na minha situação problemática de vida, eu estou totalmente ausente. Mas mesmo se estiver na floresta e olhando, mas apenas sabendo por meio de conceitos, como muitas pessoas fazem, observação de pássaros, eles adoram interpretar. E depois disso, escrevem num caderninho tal e tal coisa. Tudo bem, você pode fazer isso. Existe um lugar para esse tipo de conhecimento. Mas se você está preso nisso, está perdendo algo muito mais importante. Está perdendo o conhecimento mais profundo, que não é conceitual, que só pode estar lá quando você para de nomear. E isso significa que você está aberto para o mistério da floresta. Você não está mais fingindo, porque mesmo se você chamar isso de enfermeira, o que você realmente sabe, e mesmo se você olhar mais profundamente, você ainda não sabe o que é a vida. Nenhum cientista sabe o que é a vida. Eles só sabem como a vida se manifesta. Mas ninguém descobriu. A vida é um mistério. Ninguém sabe o que é a consciência. Os cientistas nem sequer mencionam a palavra consciência. Me disseram que, não tenho tanta certeza assim, em um livro de teste de Stephen Hawking, que é um bom pensador, a palavra consciente é sobre a universidade, a história do universo, ou o que quer que seja. Eu não consigo me lembrar o título. A palavra consciência não é usada uma vez. O maior mistério da vida, o fato de que existe e que a consciência, que é capaz de perceber o mais novo, ele não fala. Porque o cientista não sabe o que fazer com isso. Então, vamos ficar ligados ao mistério. E então perceber que existe um saber muito profundo. Vamos voltar para a floresta. Quando eu atravesso a floresta, como é minha preferência, sem nomear continuamente, mas simplesmente perceber a totalidade e as várias coisas, às vezes percebo apenas uma coisa, uma folha de uma grama, um galho, uma árvore em particular, ou as toras de rama, ou os diferentes tipos de musgo de samambaia. No noroeste do Pacífico, aparentemente, existem várias centenas de tipos diferentes de musgo. E isso tem a ver com conhecimento conceitual. Mas apenas olhando para ele, apenas vendo, e então a totalidade da floresta, você absorve isso.
você pode perceber que não é um campo de energia, é uma vida, é permeado por algo que está vivo e você pode sentir isso. E isso é uma forma de conhecer a floresta que não é algo conceitual. E você então a conhece, e esse conhecimento não é mais separado de conhecer a si mesmo, porque ao conhecer a floresta, você está profundamente conectado com a consciência dentro de você. E de alguma forma, eles não estão separados. Enquanto você caminha pela floresta, a floresta, como eu gostaria de dizer, porque é assim que eu a experimento, a floresta se torna consciente de si mesma, porque não está separada de você. Você está conectado a tudo. Você é o que você é, não separado da totalidade. Tão repentinamente quanto você, a pessoa com um nome e uma data de nascimento transcendeu seu eu pessoal e se tornou um campo de consciência, através do qual a floresta se torna consciente de sua própria sacralidade e beleza e tudo mais. Bom, meditação. Eu sei que isso é estranho, e é porque é uma palavra que também pode ser enganosa e fazer você acreditar que há uma atividade separada em sua vida. Uma atividade regular chamada meditação e o resto de sua vida. O que é apenas uma convenção. O que chamamos de meditação é mais do que apenas praticar. É um estado de consciência. Ou é uma questão de semântica, você poderia dizer que meditações ou práticas em direção a um estado de consciência e já se torna algo problemático. Porque o que é convencionalmente chamado meditação não é uma atividade, não é um fazer. Então você não pode fazer uma meditação excelente. A própria ideia que você está fazendo na meditação já é o obstáculo para figurar a meditação. E a verdadeira meditação é, em última análise, não tentar obter em algum lugar, mas já perceber que você já está lá. É a percepção de ser que é anterior a todo fazer e está sempre lá. Geralmente, para a maioria dos humanos, não é estranho perceber que você está agora e não são conceitos. Então, qualquer ideia que você tem em mente sobre quem você é falsa. Tornando-se consciente de que estou aqui e agora, e esse é o surgimento da amplidão interior. E o estranho é que está lá sempre. Mas se você não está ciente disso, é como se não existisse. É como um estrangeiro que não conhece nada e fica pobre. Eu uso uma analogia em algum lugar no livro de um homem sentado em uma caixa, ou um mendigo sentado em uma caixa por anos, e ele nunca olhou dentro da caixa. E a caixa está cheia de ouro, mas ele não notou. Nós poderíamos ter uma outra analogia divertida e dizer que você é como a analogia transversal. Quando você usa uma analogia, usamos algo do mundo físico para apontar para algo que está além do universo físico.
Então, falamos sobre Deus, porque é algo precioso no mundo físico, e é assim que funciona. Hoje em dia, ou você também pode dizer mesmo que você teste para o seu público, você não lê e você não sabe que tem uma conta bancária na Suíça, por exemplo. Ele tinha 100 milhões de dólares, ou você esqueceu o número da conta, ou está errando a senha. Mas é apenas uma analogia. Você está negligenciando algo que é incrivelmente valioso. E é interessante como qualquer coisa, nada no mundo físico, se compara a todas as analogias que usamos, essas coisas que Jesus usou, na pilha de grande valor e assim por diante. Novamente, coisas do mundo físico, de acordo com algo ou alguém, apenas tornando-se consciente de si mesmo, não como alguém, como uma pessoa, mas tornando-se consciente de si mesmo. Então, alguém poderia dizer, então vocês dois são todos? Vocês sabem que eles são alguém, né? Mas não tantas pessoas ainda. Diriam aqueles que estão despertando. Eles diriam, não, em um nível mais profundo, eles não são ninguém. Ninguém também poderia ser chamado sem forma em um nível. Você existe como forma física e forma psicológica, como uma personalidade no corpo. Você é a consciência que é anterior à forma, mas não separada da forma. Então, o despertar espiritual é tornar-se consciente de si mesmo como apenas aquela presença espaçosa, sem forma, à luz da consciência. E essa realização é uma amostra do momento presente. E você poderia até dizer que não o que acontece nele, mas o espaço do agora. O destino completo é ficar preso em sua personalidade sem saber que há algo além disso. Você não é transcendente e possui uma total inconsciência de qualquer dimensão transcendente, de uma personalidade por toda a sua vida, ansioso, zangado, deprimido, temeroso, insatisfeito, sempre com uma sensação de que algo está faltando, sempre olhando para algum outro momento, no futuro, para algum tipo de trabalho, então chegando ao fim de sua vida e perceber que não foi muito agradável. Cada vida é problemática ocasionalmente. Períodos corajosos podem surgir em sua vida, quando você sente que tudo está ótimo, e então, muito rapidamente, novos desafios e problemas surgem. É mais normal que a vida seja problemática do que livre de problemas. De fato, externamente, a vida nunca deixa de ser algo desafiador. Algum escritor despojado ou um autor em algum lugar infinitamente criativo sempre surge com alguma nova opção. Você pode tomar uma brilhante decisão e você pode resolver um problema, e então surge outro em seu lugar. Ou a própria solução, do mesmo jeito, ao qual você resolve o problema, se foi feito sem sabedoria, cria duas nuances pior que o problema original. Acabei de dizer sobre a falta de sabedoria. Se você tentar resolver um problema sem esse elemento essencial, que não é, em última análise, inteligência, não é aquela inteligência que é medida em testes de QI, mas porque é uma forma limitada essa inteligência de QI. Há mais na inteligência verdadeira.
Inteligência é a sabedoria. E isso só pode surgir se você souber transcender a dimensão dentro de si mesmo. Se você estiver ciente disso. Sim, que nos Estados Unidos colocam aquela quietude em segundo plano, enquanto você está falando, quando você está recebendo coisas, quando alguém está andando ou dirigindo. Você pode sentir os seres. O que você é, apenas gracioso, uma quietude no fundo. No primeiro plano, você lida com as coisas e pensa que sim, que não e outras coisas. Mas você está conectado à dimensão transcendente, que é o investimento de quem você é. E se você estiver conectado a cada uma determinada dimensão, você ainda enfrentará desafios. Mas a maneira como você precisa desses desafios é muito diferente da maneira como você os lida. Você não sabe lidar com eles. Pelo menos, é muito diferente. Você sabe o que esses desafios fazem com você e cria mais problemas. Também quando você não tem o conhecimento dessa dimensão transcendente, você tende a ampliar os problemas por sua reação externa. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam um ensino. Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença e, enquanto falo, você pode querer se juntar a mim neste estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, a palavra deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ouvir essas palavras, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto de tornar-se presente. Mesmo quando há barulho... Coincidência. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio, sob e entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade senão a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e a presença é que Cristo remete à nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, podemos esclarecer muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu já existia antes de Abraão ter nascido.
Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen, de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, e não através de divagações, o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem, Jesus, se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse, eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse, eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. A segunda vinda de Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a esperança, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte: eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora. Caraca! Arrepiou aqui, e aí? Na Bíblia, Deus declara o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que está vivo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, são uma unidade, e a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas, aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui até mesmo a consciência, que é a luz emanando da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento. Mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso o que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo. O sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todos são expressões da consciência em níveis variáveis. A consciência se manifestando como forma. O universo desponta quando a consciência toma um corpo ou uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta, no mar, na terra, no ar, e em seguida como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Viam um mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são obviamente muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido.
A forma humana também vira pó bem rapidamente, e quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecemos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Mas você não sabe de verdade essas coisas, até que vivencie a sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento e conta-lhe a história da família dele, e 2 minutos depois o vê sendo engolido por outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou em seu interior, separado onde não havia nenhum. Um eu separado. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egóica. E é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso é parte da lila, o jogo divino. Por fim, a expressão do sofrimento, criada por essa aparente disfunção, obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sonho da forma. Ela recobre a sua autopercepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provocações a voltar para casa. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente. Passa por uma aparente imperfeição e demonismo, até chegar a uma perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como o observador de sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. A identificação impede você de lidar com o sofrimento. Algumas mulheres, conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal, ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta, durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato, e assim se mantiverem aprisionadas
em uma identidade coletiva de vítima. Se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com as outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o, em vez disso, para a sua iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para se fazer isso é durante a menstruação. Acredito que nos próximos anos, muitas mulheres irão atingir o estado de consciência plena durante este período. Normalmente, esse é um tempo de inconsciência para as mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência. E assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo, desta vez com uma referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamada tensão pré-menstrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande e súbita irritação ou um lampejo de raiva, ou simplesmente um sintoma físico. Seja lá o que for, agarre-o antes que ele domine o seu pensamento ou comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco da sua atenção sobre ele. Saber que se trata de sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor. O que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar que se transforme em uma emoção ou em um pensamento. Continue então alerta e espere pelo próximo sinal de sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo do mesmo jeito que antes. Mais tarde, quando o sofrimento tiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior por alguns momentos, talvez até por alguns dias. Qualquer que seja a forma que ele tome, esteja presente. Dê a ele sua atenção completa. Observe a turbulência dentro de você. Perceba que ela está lá. Sustente o conhecimento e seja o conhecedor. Lembre-se, não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Observe-o, sinta a energia de modo direto dentro do seu corpo. Como você já sabe, a atenção completa significa aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. A menstruação irá então se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade, mas também um templo sagrado de transformação. Quando você faz nascer uma nova consciência, a sua verdadeira natureza então reduz lá fora, tanto em seu aspecto feminino, como a deusa quando em seu aspecto transcendental do ser, que ultrapassa a dualidade masculino e feminino. Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar você a praticar o que acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença. Nessa hora em especial, se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que pode e vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença.
Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Mesmo que o sofrimento o ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você, ou se retirar ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-a da mente ao desviar a atenção para o aqui e agora, quando ele ficar identificado com o pensamento. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor, pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Mais uma vez aqui, o nosso amigão aí fala sobre foco na mulher, né? Menstruação e tal, mas, cara, você coloca isso aí na prática, isso serve para qualquer coisa, qualquer situação, seja homem, mulher, casal de gays, de lésbicas, não importa, não importa, não importa. Encaixa de qualquer forma, se um estiver ali apoiando o outro, né? Se um tiver... É assim que funciona, gente. Se você olhar para qualquer dificuldade e conseguir encarar ela como um degrauzinho para você subir, um próximo passo na evolução, e encarar e conseguir compreender isso, fica mais fácil, né? É só ter um pouquinho mais de clareza e percepção. Como já foi dito aí trocentas vezes no livro, né? Calma, paciência, vai na observação tranquila, bababá, bababá. Devagarzinho, uma hora você começa a ter um foco maior e maior e maior. É isso, né? Ao menos é esse o caminho. Valeu, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. A identificação impede você de lidar com o sofrimento. Algumas mulheres, conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal, ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta, durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato, e assim se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com as outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o, em vez disso, para a sua iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para se fazer isso é durante a menstruação. Acredito que nos próximos anos, muitas mulheres irão atingir o estado de consciência plena durante este período. Normalmente, esse é um tempo de inconsciência para as mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência. E assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo, desta vez com uma referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando,
antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamada tensão pré-menstrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande e súbita irritação ou um lampejo de raiva, ou simplesmente um sintoma físico. Seja lá o que for, agarre-o antes que ele domine o seu pensamento ou comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco da sua atenção sobre ele. Saber que se trata de sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor. O que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar que se transforme em uma emoção ou em um pensamento. Continue então alerta e espere pelo próximo sinal de sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo do mesmo jeito que antes. Mais tarde, quando o sofrimento tiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior por alguns momentos, talvez até por alguns dias. Qualquer que seja a forma que ele tome, esteja presente. Dê a ele sua atenção completa. Observe a turbulência dentro de você. Perceba que ela está lá. Sustente o conhecimento e seja o conhecedor. Lembre-se, não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Observe-o, sinta a energia de modo direto dentro do seu corpo. Como você já sabe, a atenção completa significa aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. A menstruação irá então se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade, mas também um templo sagrado de transformação. Quando você faz nascer uma nova consciência, a sua verdadeira natureza então reduz lá fora, tanto em seu aspecto feminino, como a deusa quando em seu aspecto transcendental do ser, que ultrapassa a dualidade masculino e feminino. Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar você a praticar o que acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença. Nessa hora em especial, se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que pode e vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença. Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Mesmo que o sofrimento o ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você, ou se retirar ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-a da mente ao desviar a atenção para o aqui e agora, quando ele ficar identificado com o pensamento. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor, pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento.